Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje vamos estar falando sobre a Parashá Vaishlach. E dentro desta Parashá estaremos abordando o tema Esav, o beijo da falsidade. Quais seriam as relações entre Esav, ou Esaú, e o beijo que ele dá em Yaakov, que é o nosso querido Jacó, quando eles se encontram? Vamos ver o que aconteceu? O versículo de Gênesis 33:4 nos relata o seguinte: Então Esav correu-lhe ao encontro e abraçou-o, e lançou-se sobre o seu pescoço e beijou, e choraram. Nesse versículo nós temos condensadamente o relato do encontro entre Esav e Yaakov, depois de muitos anos sem se verem, quando Yaakov sai da casa dos pais sob uma ameaça de morte de seu irmão Esav. No reencontro acontecem algumas coisas que antecedem esse momento do reencontro. Quando Yaakov tem um encontro com Hashem, o nome dele é mudado de Yaakov para Israel, e quando ele se encontra com seu irmão Esav, o encontro tem um desfecho simplesmente inusitado, que é este aqui que nós estamos lendo agora, porque todos os temores de Yaakov caem por terra. Por quê? Porque o seu irmão Esav corre ao encontro dele, abraça-o, lança-se sobre o seu pescoço e dá um beijo nele, e de repente os dois começam a chorar. O que está por trás disso tudo? Vamos dar uma olhadinha, tá? O que está por trás de um simples beijo no reencontro de dois irmãos? Há algum aspecto oculto aqui nas escrituras? Vamos descobrir, tá? Será que um beijo, nesse caso e em outros casos, podem revelar intenções ocultas do coração humano? Nós sabemos que sim, mas como descobrir isso? Como é que nós podemos voltar na história para poder, enfim, através desse relato, cravar uma opinião de que houve falsidade da parte de Esav quando ele beija Yaakov? Vamos caminhar um pouco mais para a gente poder entender isso aqui, tá? O costume de beijar, ele não é encontrado entre raças selvagens, entre as quais outras formas de saudação existem, como esfregar o nariz, que ocupam o seu lugar. Então, lá entre os esquimós, por exemplo, tem essa prática, para eles poderem, então, estar demonstrando carinho, entre aspas, uns pelos outros. Então, o beijo, ele já é mais antigo do que a gente imagina. Então, o método oriental era e é ainda hoje beijar as bochechas alternadamente, colocando a mão direita sobre o ombro e às vezes sobre o queixo, como fez Joabe com Amasa. Então, no Oriente, isso é uma coisa muito comum. Sabe aquele costume que nós temos aqui no Brasil, de quando encontramos alguém, a gente dá 2 beijinhos, na face da pessoa? Então, isso é um costume oriental. Isso é uma forma de se saudar um ao outro quando duas pessoas se encontram e têm laços fraternos entre si, tá? Então beijar é, portanto, normalmente reservado como uma expressão de afeto entre parentes, tá? Ou seja, no Oriente, quando duas pessoas não se conhecem, elas não se beijam. Mas quando elas se conhecem, está reservado para ambos aquele beijinho na bochecha, tá? Que é o que geralmente acontece conosco. Isso demonstra que também nossa cultura foi influenciada pela cultura oriental da época dos patriarcas, tá? Então, de acordo com os nossos sábios, com os rabinos, o beijo devia ser evitado como indutor de lascívia. Mas ele foi permitido como um ato de respeito pela dignidade, como o beijo dado por Samuel a Saul.
após uma ausência prolongada, por exemplo, como um beijo de Arão para Moisés, e na despedida como um beijo de Orfa, tá? A sua sogra. Então, o beijo ele tem umas características bem interessantes, tá? E deve-se tomar certos cuidados para que ele não desperte a lascívia na outra pessoa. E nós estamos falando isso entre um homem e uma mulher, lógico, né? Porque o beijo entre homem e uma mulher deve ser sempre muito respeitoso, tá? Ele deve ser feito de uma forma a manter-se ambos os lados no campo da amizade, tá? E quando a gente encontra alguém que a gente gosta muito, que a gente respeita, a gente dá um beijo no rosto daquela pessoa, querendo dizer para aquela pessoa que há um profundo respeito de nossa parte por ela, pela dignidade que aquela pessoa carrega, tá? Ou mesmo quando a gente está muito tempo sem ver alguém, que a gente reencontra, a gente dá aquele beijo no rosto da pessoa e tal, é o beijo da saudade, tá? Então, esses tipos de beijos, todos eles são reservados para ocasiões especiais, e até aquele beijo que vai proporcionar o início de uma relação amorosa, ele se inicia com um beijo no rosto, como aconteceu com Jacó e Raquel, tá? Então, dentro do judaísmo messiânico, na época de Yeshua, esse beijo ele era chamado de ósculo santo, tá? E isso é uma coisa que algumas igrejas praticam hoje, tá? Isso não é uma coisa incomum, isso é bíblico, mas deve sempre ser levado pelo lado da amizade, do carinho, e nunca buscando canalizar esse beijo para outro tipo de atitude ou outro tipo de intenção no coração, tá? Por isso, quando um beijo é dado no rosto de alguém, é reservada à pessoa que dá e que recebe o beijo a intenção de que ali não há nada de lascívia, ou seja, não se procura nenhum contato sexual através do beijo. O beijo de Esav para Jacob está escrito com pontos de escriba sobre a palavra Vaisharehu, e ele o beijou. Os comentaristas tradicionais sugerem nisso dicas para os sentimentos ou estados de espírito de Esav. Então os estudos críticos, entretanto, apontam para algo mais prosaico, só uma questão de sintaxe. Mas quando nós tomamos essa palavra em hebraico, você pode ver que a palavra está cheia de pontinhos em cima de cada letra, e isso é muito incomum, porque isso não se faz, tá? Quando um escriba ele está fazendo a cópia dos manuscritos da Torá, ele não coloca esse tipo de pontos em cima de cada uma das letras. Quando isso foi feito, havia então uma intenção do escriba, daquele que escreveu isso originalmente, no caso de Moshe, tá? Que foi o autor da Torá, de demonstrar alguma coisa diferenciada quando ele fala sobre o beijo que Esav dá em Yaakov. Para poder destacar que havia alguma coisa diferente, com inclusive uma conotação profética, então ele coloca esses pontinhos aí em cima. E nós vamos ver o seguinte: como todo bom judeu, existem sempre mais de uma opinião, tá? No judaísmo nunca se tem uma só opinião, ok? Então alguns dizem assim: não, é só uma questão aqui de sintaxe, é só para demonstrar que a palavra precisava ser destacada e nada mais. Outros já dizem: não, existe algo por trás que está além da sintaxe, ou seja, algo que vai buscar uma conotação espiritual profunda, que está relacionada com esses pontinhos colocados sobre essa palavra, ok? Por que Vaishareno está pontilhado?
Por que essa palavra apareceu assim? Antes de responder a essa pergunta, nós vamos sondar uma outra coisa um pouco mais ampla. O que significam os pontos do escriba em um pergaminho antigo desse período? Então, novamente aqui nós vamos retornar para aquilo que eu falei anteriormente, das opiniões divergentes. Tem sempre duas opiniões. Então, alguns vêm com uma opinião e outros vêm com outra, tá? Shemariahu Talmon, o falecido professor de Bíblia, J.L. Magnes, na Universidade Hebraica de Jerusalém, argumentou que os pontos especiais, ou puncta extraordinária, encontrados em manuscritos e em certos textos de Qumran, tinham múltiplos usos. Aqui nós vamos ver uma outra opinião. Eram, em sua opinião, uma forma antiga de nota bene, no latim, para observe bem, ou seja, preste atenção, chamando atenção especial para uma palavra ou uma frase. Para Talmon, os pontos eram uma forma de os escribas posteriores chamarem a atenção para algo na Torá. Mas para os intérpretes tradicionais, os pontos eram parte integrante da própria Torá. Então você percebe aqui que essa opinião aqui, ele só está dizendo o seguinte: preste atenção nesta palavra, dentro desta frase inserida no contexto do versículo. Por quê? Era para que as pessoas pudessem fazer uma análise mais detida daquilo que havia acontecido. E aqui, irmãos, nós estamos vendo a opinião de um erudito, tá? E ele fala que esses pontos especiais aqui, eles tinham, entre outros usos, esse de observar bem, tá? É engraçado a gente falar sobre isso, porque muitas vezes as pessoas não notam esses pontos nos manuscritos em hebraico, nos escritos, em hebraico de forma geral. E quando você toma o cuidado de olhar e perceber que aqueles pontos estão fora do lugar, eles estão então apontando para algo diferenciado, buscando revelar um outro propósito, tá? O que nós vamos ver aqui então? Um beijo traiçoeiro. Rav Yanai e Orígenes têm uma opinião semelhante a isso, tá? Vamos ver o que eles dizem? Um entendimento um pouco diferente, do que só preste atenção, aparece em Gênesis Rabá. Rav Yanai disse: isso ensina que Esav tentou mordê-lo, Nashak, e eles choraram. Um deles chorou ao redor de seu pescoço e outro sobre seus dentes. Essa também é uma opinião do nosso querido Rav Yanai, porque ele, lendo o texto, ele compreendeu que quando Esav encontra Yaakov, ele tenta mordê-lo, porque vocês vão ver daqui a pouco que há uma semelhança entre as palavras, tá? E quando eles começam a chorar, e o choro aqui é para ambos, está no plural, demonstra que houve alguma coisa que aconteceu com os dois. No caso de Rav Yanai, um mordeu e outro foi mordido. Então, por isso houve o choro. Entendeu? Então, essa é uma possibilidade de interpretação daquele versículo, tá? Que Esav estava com tanta raiva de Yaakov, que quando ele chega, ele então morde o irmão, ok? Então essa é uma possibilidade de interpretação segundo Gênesis Rabá, tá? Por quê? Porque ele brinca com a semelhança entre as palavras Nashak, que é beijo, e Nashak, que é mordida, tá? Enfatizando o plural, e ambos choraram. Então Rav Yanai explica, ele afirma que esses pontos explicam que Yaakov e Esav estavam chorando, ou seja, na opinião dele, os pontos apontam para o choro de ambos. Por quê? Porque houve algo que fez com que ambos chorassem. Nesse caso foi o fato da mordida,
tá? Então, como eu disse para vocês, no judaísmo sempre tem mais de uma opinião que acaba sempre influenciada por outra coisa, tá? Então essa palavra, ela é pontilhada em cada Bíblia hebraica, não para indicar que ela não deveria ser lida, mas a maldade de Esav é a que sugerida pela Bíblia. Ele beijou Yaakov traiçoeiramente. Essa já é uma outra opinião, tá? Ele não mordeu não, mas quando ele beija Yaakov, quando Esav beija Yaakov, ele está ali fazendo isso de forma traiçoeira. Por quê? Frederikus Field, um estudioso do século XIX, que produziu a edição crítica dos fragmentos, acreditava que essa nota de Orígenes, tá? Assumindo que Field então está correto, e esse comentário é de Orígenes, vemos que essa palavra, Vaisharehu, está pontuada em todas as Bíblias hebraicas que Orígenes conhecia, já por volta de 240 da era cristã, o que se encaixa com a evidência das fontes rabínicas citadas acima. Qual é a conclusão que eu vou tirar disso aqui? É que Orígenes teve acesso aos escritos hebraicos, e Orígenes então concordou com os rabinos. Isso é uma coisa muito interessante, porque nós sabemos que Orígenes era um pai da igreja, um chamado pai da igreja cristã, e quando isso acontece, ele está então concordando com algo dentro da própria Torá, o que é muito incomum, tá? Porque geralmente os pais da igreja não concordavam com as assertivas, as opiniões, as conclusões dos rabinos, tá? Agora vamos mudar um pouco, vamos falar de um outro beijo, que é o beijo de Yehudá, que é conhecido como Judas, tá? O Judas Iscariotes. E logo chegando-se a Yeshua disse: eu te saúdo, Rabi, e beijou. Nós sabemos que no final do ministério de Yeshua, quando ele estava reunido com os seus discípulos, depois de uma intensa oração, quando eles terminam a oração, Yeshua então se levanta e se reúne com os seus discípulos, e os soldados romanos chegam perto de Yeshua. Então nesse momento Yehudá, que é o Judas Iscariotes, vem e beija Yeshua. O termo hebraico aqui é o mesmo, Vaisharehu. A palavra é igualzinha, ou seja, o mesmo momento aqui, a mesma forma de expressar o momento que estava lá na Torá, aparece aqui na Brit Hadashah. Meu pai. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que estava se repetindo algo que aconteceu na Torá e agora na Brit Hadashah. E é muito interessante porque novamente aqui nós temos Yeshua representando Yaakov e Yehudá, o Judas Iscariotes, representando Esav, tá? Por quê? Porque Yehudá, ou Judas Iscariotes, ele chega e beija Yeshua, da mesma forma como Esav havia feito anteriormente. Mas eu vou, mais para o final, explicar isso de forma profética, para você poder entender o que está acontecendo aqui. Mas veja só que interessante isso agora. Nesse caso, o beijo tinha uma finalidade: apontar Yeshua como alvo dos soldados romanos. Guarde bem essa frase, porque essa frase é muito, muito importante para nós, no contexto também lá da Torá. Aqui o beijo, ele foi um chamariz para os soldados romanos, tá? Ele pode ser considerado então como o beijo da traição
E esse evento, ele vai ser replicado na história centenas, milhares, milhões de vezes em toda a humanidade. Quantas pessoas já não beijaram outras e estavam armando alguma coisa, estavam com uma traição preparada, e aquele beijo, ele foi a consumação, digamos assim, de algo que levou a uma traição. Isso aconteceu muitas vezes na história, e essa questão, ela é muito séria, porque isso demonstra a entrega, quando o inimigo está entregando alguém para poder ser morto. Muito interessante isso, tá? Isso acontece muito em nossos dias. Agora nós temos o terceiro momento, que é a morte pelo beijo do Eterno. Você vai falar assim, como assim? Alguém morre quando o Eterno beija? O Eterno beija alguém? Vamos ver isso aí, tá? Essa é uma bela imagem, porque ele fala da morte dos favoritos do Eterno, que deveria ser produzida por um beijo do Eterno, tá? Isso aqui está dentro do Midrash, dentro da tradição rabínica. Os rabinos nos informam que Abraão, Isaac, Jacó, Arão, Moshe, Miriam foram levados aos céus desta maneira. Como é que é isso? A pessoa, antes de morrer, ela se deita numa cama ou em algum lugar, o Eterno vem até ela, dá um beijo no rosto da pessoa, e seu espírito e a sua alma são arrancados de seu corpo e levados para a eternidade, através desse beijo carinhoso do Eterno. Então, nós temos o beijo da falsidade, o beijo da entrega para a morte, e agora o beijo que traz a vida eterna. Isso é muito interessante, irmãos, porque esse modo de morrer, digamos assim, de partir, ele é considerado o mais belo ou mais fácil das mortes, mas é só reservado para o justo, para o piedoso. Não é qualquer um que vai ter esse tipo de morte, porque é uma honra ser beijado pelo Eterno e ter o seu espírito e a sua alma levados para a eternidade dessa forma. É algo assim que eu acredito que todo homem que tem temor ao Eterno almejaria morrer dessa forma, tá? Então assim, eu acredito que cada um de nós deveria parar para pensar nesse tipo de coisa, que o Eterno tem um carinho tão grande pelos seus, que ele pessoalmente vem buscar. Ele dá um beijo no rosto, e a pessoa é levada para a eternidade através disso. Então os rabinos também interpretam Cantares 1:2 no sentido de que se alguém passa o seu tempo com professores em cuja presença ele deve manter seus lábios fechados, né? Esses são os professores da lei mística. Todos os homens beijarão mais tarde a sua boca. O que significa? Que esses homens terão carinho com ele e quererão ouvir aquilo que sai dos seus lábios, tá? Porque o beijo da boca é um beijo de profunda intimidade. Então as pessoas vão querer que você possa falar para elas da intimidade do Eterno que você recebeu, tá? Então quando você está ouvindo a palavra do Eterno e tem alguém mais sábio do que ti no recinto, fique calado ouvindo. Não queira discutir, não queira argumentar. Invista o seu tempo em ouvir o mestre falando. Por quê? Porque isso é muito importante. Amanhã ou depois alguém vai precisar beber das águas da Escritura, e você pode ser a fonte que estará dando a ele essa intimidade com o Eterno, representada aqui de uma forma poética em Cantares 1:2 pelo beijo na boca. Nós temos então o momento em que nós vamos voltar ao beijo de Esav e Yaakov. E agora eu vou explicar o que aconteceu lá e quando Yeshua é beijado por Yehudá, tá? Vamos voltar para esse ponto, os dois pontos da história. Duas nações são representadas com Esav e Yaakov. Primeiro, Esav representa Roma.
o Império Romano, e Jacó representa a nação de Israel. E aqui é uma coisa interessante, amados, porque quando eles se reencontram, tá? Há uma manifestação entre os dois, primeiro de apreensão e depois de carinho, entre aspas, de Esav para Jacó. Então esse beijo significa que está havendo uma aproximação entre eles, ou uma reaproximação. E é interessante como na história isso tem acontecido ao longo dos séculos, né? Principalmente depois de 1948, quando Israel se torna uma nação novamente, e Roma tem novamente procurado se aproximar de Israel. Mas, ultimamente, mais recentemente, nós temos outras manifestações que são os inimigos históricos de Israel sendo convencidos através de acordos a fecharem pactos com Israel de amizade, laços de respeito. Isso mostra para a gente o seguinte: Roma está tentando se aproximar de Israel. Por quê? Porque um dia Roma entregou, Israel foi entregue na mão de Roma, através de Yehudá, o Judas Iscariotes. Ele representa o Império Romano, porque ele estava a serviço de Roma, e ele entrega o Messias, que é Israel, nas mãos de Roma. Então agora está se fazendo um movimento contrário, um movimento profético contrário, para que Israel possa voltar a se aproximar de Roma. Por quê? O que Roma mais deseja é que Israel se assimile, para que Israel esteja fora do âmbito profético do Eterno, para que Israel não cumpra o propósito do Eterno, porque já na história a gente tem visto o seguinte, que há um cumprimento profético em nossos dias em desenvolvimento, mas Roma não quer que isso chegue ao ápice. Então Roma tenta fazer com que o judeu seja assimilado, e isso já vem acontecendo há mais de 2000 anos, tá? Já lá com os macabeus começou uma guerra de assimilação, onde os judeus precisavam se misturar aos gregos, sírios e depois aos romanos, para que eles pudessem ter uma vivência mais tranquila. Mas em nossos dias isso tem sido muito comum, tanto que muitos judeus perderam a sua identidade por causa dessa assimilação, e o que sobrou foram os resquícios do judaísmo na família e no sobrenome, tá? Que hoje está sendo usado como uma forma de resgate para trazer essas pessoas de volta para o judaísmo messiânico, tá? Através do judaísmo messiânico, para que haja uma readaptação na identidade judaica de alguém que está em Roma. Então tudo isso tem sido algo muito claro, e a gente percebe que isso é um plano do inimigo para que o cumprimento profético não alcance o seu ápice. Só que o inimigo se esqueceu que do outro lado o Eterno está sacudindo o seu povo para que o seu povo se reaproxime de Israel e abandone Roma. Então, enquanto Roma tenta conquistar o judeu, para que o judeu se assimile, os judeus messiânicos e outros têm trabalhado para reverter a identidade romana na identidade judaica. Tem sido um trabalho muito interessante. Por isso, o beijo de Esav e Jacó, ele foi um beijo tão importante, porque ele representava a guerra de dois impérios, ele representava o momento em que dois impérios estariam em guerra, mas que eles procurariam se aproximar, e a aproximação vem de Esav, ou seja, Esav toma a iniciativa, Roma toma a iniciativa da assimilação, e Israel tem que fugir dessa assimilação. E para mim terminar, quando esse episódio entre
entre Esav e Yaakov termina, Esav convida o irmão para que eles vão juntos para casa. E Yaakov explica: olha, eu não posso ir, porque eu tenho uma família, eu tenho gado, eu tenho que ir num pasto diferente. Esav então volta para sua casa e Yaakov vai para Sucot, onde ele fica debaixo da proteção do Eterno. Então, tudo isso são os aspectos proféticos que ainda hoje precisam ser considerados. Espero que cada um de nós entenda que Roma está tentando manter um projeto de assimilação, mas nós, como o Israel físico do Senhor, com o DNA de Yeshua nas nossas veias, precisamos reverter o romanismo para podermos vivenciar uma vida de restauração dos princípios bíblicos e judaicos da nossa fé. Isso tudo precisa continuar em andamento e cada vez mais rapidamente, porque o Mashiach se aproxima do dia em que ele virá nos buscar. Tudo então aponta para o fim. Nós estamos já aguardando muito em breve o fim de todas as coisas. Que o Eterno então possa nos abençoar em nome de Yeshua. Baruch Hashem, bendito seja o nome daquele que vive e reina para sempre. Nós nos veremos no nosso próximo vídeo. Se você gostou, dê um like aí, clica lá no sininho para você receber a nossa recomendação, e toda vez que nós tivermos um vídeo você vai ficar sabendo. Espalhe isso para as outras pessoas, divulgue, e se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se lá. Um beijo no seu coração.